Segundo livro de Samuel, no capítulo 15. Aleluia. Aleluia. Como Deus é bom. Como Deus é bom. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei que algumas pessoas ficam tristes comigo. Eu chego do culto. Você fala, pastor, é a mesma mensagem que o senhor pregou de manhã, pregou à tarde e pregou à noite. Não tem novidade, tem. Tem novidade. Eu estava ali agora no escritório, no meu gabinete, e Deus começou a falar algo comigo dentro desse texto. E aí o meu desespero de anotar tudo para não perder nada. De anotar tudo para... Mas agora, pastor, sim, agora. Então meu coração está queimando. Meu coração está queimando aqui, pastor Diego, exatamente como queimou de manhã, como queimou no culto das 18. Está queimando agora. Por quê? Porque a palavra do Senhor não envelhece. A palavra do Senhor, ela não caduca. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E ela é nova, ela é nova, ela é nova. Todas as vezes que eu abro para ler, todo tempo que eu abro as Escrituras, o Senhor tem algo novo para mim. A palavra do Senhor, ela é mais atualizada do que o jornal que vai ser lançado amanhã. Você quer saber novidade? Leia a Bíblia. Quer novidade? Leia a palavra do Senhor. Deus tem algo novo para o seu povo aqui hoje. Abre o teu coração. Se achou, diga amém. Aleluia. Diz assim as Sagradas Escrituras: e aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corriam adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é o teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz de toda a terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. E assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Aconteceu, depois disso, ao cabo de um tempo, que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor. Porque morando eu em Jesur, na Síria, votou o teu servo um voto dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: vá em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom, e enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. Você pode tomar o teu lugar. Aleluias. Com a tua Bíblia aberta, com o teu caderno de anotações aí, tome nota, porque Deus verdadeiramente já está falando conosco. E é importante que eu tenha isso registrado, para eu não me esquecer daqui a um tempo. Esse texto que nós acabamos de ler é fruto de uma reflexão que nós fizemos aqui na semana passada, se não me falha a memória. Todas as segundas-feiras temos estudo bíblico aqui na igreja. E nós pegamos o povo para pegar um texto para estudar, e nos caiu esse texto de 2 Samuel. E meu coração a semana inteira ardeu com ele. E eu falei: entendi, Senhor. Deus está falando comigo. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Fique tranquilo, porque esta palavra é para mim. Esta palavra é para mim. Deus está ministrando ao meu coração nesta noite. Abra o teu coração. A minha oração é que também sirva para você, mas eu tenho certeza de que essa mensagem é para mim. Queria que você considerasse comigo algumas coisas hoje aqui. A primeira delas é a respeito dessa pessoa tão enigmática quanto Absalão. Que tipo de rapaz é esse? Se você pegar a biografia dele para ler, você vai achar bem interessante, porque Absalão, na hierarquia
na sequência para ser rei de Israel, ele estava em terceiro lugar. Absalão, ele nasceu em Hebrom. Ele é filho de Davi com uma mulher da Síria chamada Maaca. Tem uma irmã que nasceu da mesma mãe e do mesmo pai, Davi, chamada Tamar. Então Tamar e Absalão são irmãos, tanto de pai quanto de mãe. Por que isso, pastor? Porque o texto diz que Davi teve várias mulheres. Davi casou com várias mulheres lá em Hebrom. O primeiro filho, o da linhagem real, seria Aminon. O primeiro filho, segundo diz 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Se você pegar a sequência do texto para ler, você vai ver que o primeiro filho, na linhagem real, seria Aminon. O segundo filho, um rapaz chamado Daniel. E o terceiro filho, então, Absalão. Absalão estava na sucessão real, ele era o terceiro da fila. Ele era o terceiro. Deve ser ruim para alguém da família real, nesse sentido, ficar esperando, de repente, um irmão falecer, para ele poder assumir no lugar. O problema aqui é que eles não eram todos filhos da mesma mãe, eram filhos do mesmo pai, mas de mães diferentes. A gente olha para a história de Davi e a gente entende algumas coisas. Por exemplo, que Davi foi um excelente rei, mas não foi um marido tão exemplar assim. Também não foi um pai excelente. Você vê Davi se preocupando muito com o filho dos outros, se preocupando em trazer para sua mesa outras pessoas, como fez o caso de Mefibosete. Ele vai mandar buscar Mefibosete para honrar a família do seu pai. Mas você não vê a mesma preocupação de Davi com os seus filhos. Aliás, parece que Davi deixa os seus filhos soltos para serem criados de qualquer maneira. E como isso me preocupou, como eu fiquei preocupado lendo esse texto. Por quê, pastor? Porque parece que ao ler no texto, você vai ver que Absalão é um menino cheio de vontade. Cheio de vontade. Quando a gente olha para esse texto no versículo 30 do capítulo 14, o texto diz que depois que Absalão matou o seu próprio irmão, o seu meio-irmão, chamado Aminon, porque Aminon fingiu-se de doente para estuprar a própria irmã. Essa mulher que ele vai estuprar é a irmã de Absalão. Absalão olha para aquilo e ele não espera uma justiça. Ele vai lá e ele mesmo faz justiça. Ele espera 2 anos, ele maquina um plano, ele cria uma estratégia, e depois de 2 anos, ele vai lá e executa o próprio irmão. Só que você para entender algumas coisas. Ele está preocupado com a irmã, mas é uma forma dele tirar da linha sucessória aquele que vem em primeiro lugar, o seu irmão Aminon. Mas um olhar desatento não consegue perceber isso. Pensa apenas que ele sentiu muito a dor da morte da irmã, não a morte, mas o estupro da irmã. Ele sentiu muito aquela dor e ele vai lá e quer fazer justiça. Mas aí quando você lê as escrituras, você começa a ver o coração de Absalão. Ele mandou matar o irmão, talvez porque esse irmão fosse o primeiro da linha sucessiva. Aminon, o filho número 1, aquele que seria por direito o primeiro a reinar. O texto diz que Absalão, por causa disso, Davi quer matá-lo na ira. Davi está irado e ele foge para não morrer. Ele fica isolado, ele tem um asilo político e ele fica isolado durante um bom tempo. Depois ele conversa com o pai e ele consegue voltar, mas fica 2 anos numa cidadezinha sem o pai chamá-lo para conversar. E aí você percebe que é um hábito de Davi. Davi tem dificuldade para sentar na mesa com os filhos. Sabe, irmãos, se nós não estivermos dispostos a gastar tempo na mesa com a nossa família, nós vamos permitir que os nossos filhos saiam da nossa casa para sentar em outras mesas aí fora. É importante. Hoje, na hora do almoço, eu saí aqui do culto, cheguei em casa, fomos almoçar, e eu tinha um monte de mensagens para responder no WhatsApp, um monte de mensagens. E aí eu fico preocupado em responder logo, porque eu já li a mensagem.
senão eu esqueço de responder e parece que eu não dei a mínima, então eu quero responder logo. E aí eu fui descuidado naquele ímpeto, ia sentar na mesa para almoçar, aí a esposinha amada olhou para mim e falou: não, né? Telefone na mesa não, né? Falei: ai, tá, você está certo. E eu fui lá e coloquei o telefone lá no móvel, afastado da mesa. Por quê, irmãos? Porque o momento de sentar à mesa com a minha família, ele é sagrado. Valorize o tempo que você tem com os teus filhos na tua mesa. Valorize cada segundo que você tem dos seus filhos sentado com você numa hora de uma refeição. Seja no café da manhã, seja no almoço, no café da tarde, no jantar. Valorize esse tempo. Porque parece que Davi não fazia isso, não fazia questão disso. E aí você vai perceber que Davi talvez não conhecesse tão bem assim os seus filhos. Por que não conhecia? Porque não gastava tempo com eles. Esse nosso mundo corrido, de tanta gente aí empreendendo, e gastando tempo no Instagram, gastando tempo no Facebook, gastando tempo aí no YouTube, acaba roubando da família um tempo que é precioso e que é direito deles. E se nós continuarmos nessa caminhada, nós iremos promover os nossos filhos a possíveis Absalões da vida. Então esta mensagem para mim hoje é um alerta. Gesiel, esteja atento, esteja apercebido, para que você, não cuidando de algo tão importante, venha se tornar um Absalão. Que Deus me guarde, irmãos, que Deus guarde você de se tornar um Absalão. Às vezes, somos nós que estamos criando dentro da nossa própria casa Absalão, e a responsabilidade ela é nossa e não é de mais ninguém. Olha que coisa interessante. Absalão, o texto diz que Absalão ele era um homem bonito, bem afeiçoado. Ele era um homem de presença. Ele chegava nos lugares e ele chamava atenção pelo seu porte. Absalão, ele era, melhor dizendo, ele era bonito, bem afeiçoado. Ele era vaidoso. Mas o vaidoso aqui, deixa eu abrir um parêntese. Eu não quero dizer aqui um vaidoso no sentido ruim da palavra. Vamos dizer aqui a vaidade como um cuidado normal que nós precisamos ter com o nosso corpo, com o nosso visual. Isso é algo normal. Cortar os cabelos, né? Fazer as unhas aí para as irmãs, os rapazes andarem com a barba bem feita, né? Cuidar, tomar um banho, fazer a sua higiene pessoal. É muito ruim quando no gabinete a esposa vem reclamar assim: pastor, ele vem me procurar, mas nem banho ele toma. Aí é difícil, pastor. Tem que ter muito amor envolvido. O cara trabalhou o dia inteiro, às vezes no trabalho braçal, suou, transpirou o que podia e o que não devia. E aí quando ele chega à noite, estende os braços para dar um abraço, eu falo: Senhor, tem misericórdia. Irmãos, é importante esse cuidado. Eu sei que eu não estou falando para ninguém aqui do auditório, é o pessoal que de repente está em casa ouvindo em casa, de outra igreja, que vai assistir esse vídeo depois, não pertence à nossa igreja, mas é importante a gente ter um pouquinho, mínimo de vaidade possível. Colocar lá uma pomada gramado nos pés, para evitar de quando tirar o sapato, a urubuzada vir toda na casa, né? Na varanda. E agora a coisa está feia, porque a gente coloca, antigamente a gente pegava o sapato e levava para dentro de casa. Agora o sapato fica na entrada, não é assim? A gente coloca na entrada. E aí o vizinho passa do andar seguinte, quando ele passa, meu Deus, quem morreu aqui? Chama o SAMU, chama a polícia, alguém morreu aqui nesse lugar. Então cuida da sua higiene, cuida da sua aparência, é importante. Agora, o caso de Absalão é o extremo, porque Absalão, o versículo 26 vai dizer que Absalão, ele tem uma cabeleira de dar inveja a muita gente, a muita gente, né, Ricardo? Há muita gente. Absalão tem uma cabeleira de dar inveja a muita gente. Eu estou começando a perceber algumas coisas caindo por aqui, e eu estou: Senhor, repreende, vai repreendendo, Senhor. Não deixa cair um fio da cabeça, Senhor. Vai guardando.
Absalão, versículo 26, olha o que diz a Bíblia sobre Absalão no versículo 26 do capítulo 14. Deixa eu ler o 25. Não havia, porém, em todo Israel um homem tão belo e tão aprazível, tão belo de aparência, quanto Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito nenhum. Absalão era o suprassumo da época. Absalão era um modelo, como diz as meninas, né? Era um deus grego, era uma coisa assim, era uma escultura que andava e falava. Era uma coisa absurda a beleza de Absalão. Aí o versículo 26 me deixa ainda mais assustado, porque o versículo 26 diz assim: e quando ele tosquiava a sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosquiava, porque muito lhe pesava, por isso a tosquiava. Pesava-lhe o cabelo da sua cabeça 200 ciclos, segundo o peso real. Absalão, ele cortava o cabelo uma única vez por ano. Então, você imagina, uma única vez. Chegava, era um evento da cidade, era um evento. Ele ia cortar o cabelo, havia anúncio. Semana que vem, não perca, às 18 horas, Absalão vai estar cortando o cabelo na praça da cidade. Ele chamava as pessoas para vir. Por quê, pastor? O texto diz que o cabelo da cabeça dele, quando era cortado, pesava em média 2,4 kg. Você consegue entender alguém, imaginar alguém com tanto cabelo, a ponto de pesar 2,5 kg? Por que ele sabe disso? Por que o texto registra o peso do cabelo de Absalão? Os comentaristas judaicos, os rabinos, a tradição judaica, ela vai dizer que Absalão, ele se reunia, o povo vinha até a praça, e Absalão sentado ali para cortar o seu cabelo, o barbeiro vinha, e as pessoas estavam em volta para ver aquele fenômeno, ele cortar o cabelo. Por quê? Porque Absalão mandava pesar o cabelo, e em sabendo o peso do seu cabelo, ele mandava distribuir para os pobres o mesmo peso em ouro e em prata. Então você imagina a expectativa do povo, todo mundo esperando para cortar o cabelo. E aí, quando é que você acha que vai dar esse? Deve dar uns 3 quilos. Não, tem pouco cabelo, está minguado esse ano, está minguado. Deve dar uns 2,3 kg. Havia banca de apostas para ver quanto ia pesar o cabelo de Absalão. Não é assim? Quem tem cabelo, e as irmãs sabem que vão no salão, quanto custa um salão? Quanto custa para fazer uma hidratação? Quanto custa para fazer um alongamento? Quanto custa para lavar o cabelo, para fazer uma escova? Quanto custa? Agora tu imagina uma mulher com 2,5 kg de cabelo. Quanto ela não vai gastar? Agora tu imagina, a mulher vai no salão para fazer o cabelo, gasta lá uns 300 pila, 400 reais no cabelo, uma hidratação, num corte, e ela chega em casa e ela passa pela sala, e o marido não fala nada. Aí ela para na frente dele, fica tipo a Joelma do Calypso, né? E o marido não fala nada. Ele vai falar: ué, você está com labirintite? Ela fala: você não reparou nada não? E ela passa de novo no cabelo, e ele não repara. Irmão, pelo amor de Deus, elogia a tua esposa, faz um gracejo. Afinal de contas, você que está pagando esse negócio aí, meu irmão, faz um elogio. Faz um elogio. Fala: nossa, que coisa linda. Eu sei que querer que você saiba que penteado é aquele, que corte é aquele, que aquilo é luzes invertidas, o que é aquilo. Eu sei que é difícil para a gente saber, mas faz um elogio. Porque se você não elogiar, alguém aí fora vai elogiá-la. Se você não falar algo, alguém aí fora vai falar, meu irmão. Então, pelo amor de Deus, faça um elogio para ela. Fala: uau, ficou bonito, ficou lindo, ficou exuberante, ficou extravagante. Inventa uma palavra. Fala: ficou inoxidável. Inventa algo. Mas fala alguma coisa que pareça bonito. Fala alguma coisa que impressione. Mas não deixa ela frustrada. Absalão, ele corta o cabelo e ele manda distribuir aquilo para o povo. Quanto deu aí? Quanto deu? Pesa aí, quanto deu? A banca de apostas
2,4 kg. Muito bem. Tesoureiro, abre o cofre aí, pega o mesmo peso em ouro e distribui para esse povo aí. Imagina a festa que era todas as vezes que Absalão iria cortar o cabelo. Esse é Absalão, um homem bonito, um homem vaidoso, um homem que queria os holofotes nele. Ele queria toda a atenção, ele queria ser visto, ser reconhecido. Isso é reflexo de alguém que nunca teve a atenção do pai. Você sabia disso? Vai conversar com a psicóloga. Normalmente filhos que nunca tiveram a atenção do pai ou da mãe, nunca tiveram uma atenção dos seus pais, eles vão fazer alguma coisa para chamar a atenção deles. E Absalão cresce assim. É importante, pai, mãe, que você esteja atento aos sinais que o teu filho está te dando. Às vezes o filho quer a atenção do pai, quer a atenção da mãe, e como ele não consegue, ele começa a fazer algumas coisas de errado para ver se chama a tua atenção. E aí ele entende que ele só vai ter a tua atenção quando ele faz coisa errada. Quando ele tira uma nota vermelha, uma nota azul no boletim, você não elogia. Mas quando ele tira uma nota vermelha, quando ele é reprovado, aí você dá atenção para ele. O que ele quer de você é a atenção. Então às vezes o teu filho está fazendo coisas erradas porque ele quer a sua atenção. Acorde, desperte logo, dê atenção para isso. Absalão, no versículo 30, então, ele chega e o pai não vai vê-lo. O pai não desce para poder visitá-lo. 2 anos esperando a visita do próprio pai. Aí o texto diz que Absalão fala assim: Joabe, manda recado para Joabe, oficial do pai. Manda Joabe vir aqui, eu quero falar com Joabe. E Joabe finge de surdo. Joabe não vai ouvir o que Absalão tem para dizer. Absalão é um príncipe, filho do rei, mas Absalão não vai atender Joabe não vai atender a Absalão. Quando ele chega, Absalão percebe que Joabe está fugindo dele. Absalão manda tacar fogo no terreno de Joabe. Vai lá e taca fogo na plantação dele. Manda os amigos dele tacar fogo na plantação. Pode falar que fui eu que mandei tacar fogo. Aí Joabe vem: rapaz, o que tu fez, cara? Meu irmão, mandei te chamar, você não veio. Falei várias vezes, eu quero falar contigo, tu não veio. A única forma de você vir, me dar atenção, é tacando fogo no teu terreno. Agora que você está aqui, que bom que você veio. Que bom que você veio. Mas por que Absalão é assim? Porque a vida inteira ele já dava sinais disso, mas o pai não percebia. O pai não percebia. Aleluia! Olha que coisa interessante. O versículo 1 diz assim: e aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Ele montou uma carreata. Então Absalão mandou ajuntar homens, mandou ajuntar cavalos e homens que corriam a pé. 50. E eles iam correndo na frente, e Absalão vinha lá atrás. Por que esses homens vinham correndo na frente? Para dar tempo das pessoas saírem de casa, botarem a cara na janela e tomar conhecimento do que estava acontecendo. Porque se não fosse assim, Absalão passaria desapercebido. E Absalão, ele queria atenção. Absalão é aquela criança que cresceu sem a atenção dos pais. Então ele vai fazer de tudo para ter a atenção das pessoas. Uma carruagem, várias carruagens, várias pessoas correndo, 50 homens correndo. E aí eu escuto aquele barulho e eu venho para a janela. O que é isso aí? Não, está vindo aí, estão correndo aqui, pastor. Tem uma galera correndo aqui, policial fardado, quase um exército inteiro. O que é isso? Ouvi dizer que está vindo um príncipe aí atrás. Olha, deve ser bem poderoso, porque 50 homens correndo na frente, quem é? E todo mundo ficava na janela para ver quem vai passar. De repente, lá vem aquele homem com aquela cabeleira enorme, bonitão, cheio de ouro, dando tchau para todo mundo. Político, vaidoso, dando tchau para todo mundo. Absalão, ele quer atenção. Aí o versículo 2 fala assim: também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei em juízo, o chamava Absalão a si e dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é o teu servo. Absalão, ele ia para a porta com essa comitiva, ele ia para a porta da cidade e ficava lá na porta.
Para quê, pastor? Porque ele tinha um propósito no coração. Ele ficava na porta. Às vezes a gente conversa com alguns irmãos, aí eu falo: ô irmão, atende a porta lá para mim, fica na portaria da igreja. Ah, pastor, na porta, pastor. O que houve? Ah, pastor, porta coisa sem graça. Bota um diáconozinho que está começando. Bota alguém sem muita importância, pastor. Afinal de contas, eu sou o cara. Irmão, se a gente soubesse a importância que tem a porta. Eu já conversando com alguns irmãos aqui, já me falaram: pastor, eu estou congregando nessa igreja, porque quando eu entrei pela primeira vez aqui, na recepção, foi algo caloroso. A pessoa, quando eu passei, ela falou para mim: Deus tem uma palavra para você. Deus vai mudar a tua história. Deus tem algo para falar contigo hoje. E essa palavra, pastor, queimou no meu coração. E realmente foi como ele falou. Por isso que eu estou congregando aqui. Mas também já ouvi alguém dizendo: ah, pastor, eu só fiquei porque Deus tem misericórdia. Porque passei na porta, fulano e beltrano nem olhou para mim. Não me deu a mínima, pastor. Nem a paz do Senhor, nem boa noite, nem um seja bem-vindo. Falei: meu irmão, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, não leva isso em consideração, não dá isso em conta não. A porta, se nós entendêssemos a importância de estar na porta, todo mundo ia querer estar ali para receber todo mundo, para despedir todo mundo. Não é assim, quando alguém vai viajar, está na nossa casa, a gente leva até a porta, não é? Na nossa casa não é assim? A gente vai na porta e recebe na porta. Ninguém fica sentado no sofá esperando a visita entrar. Não, você vai na porta. Isso mostra delicadeza, mostra o quanto você desejava a vinda dela. Absalão, ele sabe disso, porque Absalão, ele é um príncipe. Ele teve uma educação privilegiada, estudou nas melhores escolas da sua época, filho de rei, é um príncipe. Aí o versículo 3 diz assim: então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. O versículo anterior diz que ele está na porta e ele perguntava: você veio de onde? Ah, eu vim de Zebulon. Ô rapaz, Zebulon, estive lá no passado, que lugar maravilhoso, que lugar extraordinário. Zebulon é um lugar belíssimo. Ah, você veio de onde? Eu vim de Naftali. Oh rapaz, não conta para ninguém, mas olha, é a cidade que eu mais amo. Naftali é o lugar que eu mais amo. Aí chegava um outro: de onde você veio? Ah, eu vim aqui de Judá. Ah, Judá. É como o político de hoje. Você veio de onde? Você mora onde? Ah, é o Rio de Janeiro, Carioca. Carioca? Ô rapaz, Carioca, cidade maravilhosa, eu amo aquela cidade. Rapaz, eu amo aquela cidade. Aí passa um outro: ô, você de onde? Eu sou de Minas. Ô, Minas Gerais, eu amo Minas Gerais, cara. Não tem cidade que eu ame mais do que Minas, porque ele é político. Qualquer um que chegar, ele vai falar a mesma coisa. Ele não tem verdade naquilo que ele diz. Ele está apenas querendo conquistar o coração dos seus ouvintes. Ele está ali na porta com um único propósito. E nós vamos descobrir isso já já. Ele fala assim, versículo 3: então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Eu vejo algumas coisas nesse texto que me preocupam muito, porque Absalão, ele está dizendo que não tem ninguém da parte do rei que o escuta. Ele não é da parte do rei? Ele não é filho do rei? Então ele deveria dizer: olha, você me perdoe, papai está doente, papai não está passando bem, e eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te atender, eu estou aqui para dar continuidade ao trabalho que meu pai faz. Pode contar comigo, o que você precisa? Deixa eu tomar nota. Mas o texto diz que ele toma para si. Ele diz: eu vou resolver, porque o rei não tem ninguém que resolva. Ele está excluindo o rei. Aí ele diz assim: os teus negócios são bons e retos. Ele só ouviu um lado. Como é que ele consegue, ouvindo só um lado da história, dizer que aquilo está perfeito? Isso mostra que ele é parcial, que a justiça dele é uma justiça de Araque, é uma justiça falsa. Ele quer apenas conquistar o coração dos seus ouvintes. Então todo mundo que chega, ele fala: a tua causa tem sentido, você tem razão no que você fala. Puxa, mas ele nem ouviu o outro lado da história. Se você pegar o texto de 2 Samuel, no capítulo 8 e versículo 15, olha o que o texto vai falar a respeito de Davi. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Então o que Absalão está dizendo de Davi
não é verdade. Porque a Bíblia está dizendo que ele julgava e fazia justiça a todo o povo. E o versículo anterior diz assim: e o Senhor ajudava Davi por onde quer que ele ia. Então Davi atendia o povo, Davi sentava para ouvir o povo. Então o que o Absalão falou não era verdade. Absalão está apresentando uma mentira do próprio pai. Ele está rebelando contra o próprio pai. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão, pegava dele e o beijava. Todo mundo que vinha em direção a Absalão era rei, era um príncipe, era devido a ele todas as homenagens, todas as honras. Então as pessoas tinham por obrigação de se ajoelhar diante de Absalão e reverenciar ele como príncipe. Todos deveriam fazer isso. Quando alguém chegava diante de Absalão para fazer isso, o texto está dizendo que Absalão pegava a pessoa, estendia a mão, e pegava a pessoa e puxava, e dava um beijo nela. As pessoas ficavam assustadas. Nossa, como eu queria um rei assim. Nossa, ele me abraçou, ele me beijou. Ele não aceitou minha reverência. Ele está dizendo que eu sou igual a ele. Ele me elevou. Não é assim que acontece na época de eleição, meu irmão. Não é assim. Aquele político que você nunca viu vai aparecer na tua rua, vai chegar na tua porta, vai chamar você pelo nome. Ô fulano, como é que está, tudo bem aí? Tamo junto, hein? Faz até coraçãozinho. Tamo junto, conta comigo. Deixa a eleição acabar, nunca mais você vê ele. Deixa só passar as eleições. Ele está fazendo isso. É exatamente isso que Absalão está fazendo. Mas você começa a descobrir, na medida que você vai lendo, qual é o propósito que está no coração de Absalão. Por que Absalão está fazendo o que está fazendo? Nós só sabemos porque nós já lemos o texto todo. Mas se fosse um filme, a gente ia descobrindo cada caso, cada situação, no momento em que o filme estivesse acontecendo. E nós só saberíamos o coração de Absalão mais à frente. Até aqui, a gente olha para Absalão com empolgação, com entusiasmo, com admiração. Vocês lembram daquele presidente da década de 80, chamado, o que andava de avião, como é que é o nome dele? Fernando Collor de Mello. A minha geração lembra dele, porque ele era um tipão, ele era um herói. Ele andava de avião, de caça do exército, ele andava no tanque, ele corria, fazia maratona, ele nadava, ele era esportista. Todo mundo olhava para ele, uau! Os outros presidentes, todos já velhinho, todos já de idade. Parece um cara novo, um cara que está revolucionando. E ele, não posso dizer o contrário, porque ele revolucionou a nação mesmo. Ele fez muita coisa boa. Nossos melhores carros eram Brasília, Variante, era o Passat, era o melhor carro. O carro presidencial era o Opalão, era o Opala, o carro presidencial. Imagina, o carro presidencial era o Opala. Quando você comprava um telefone, você não comprava apenas uma linha telefônica, você comprava ações da Telebrás, da Embratel, você comprava ações. Meu irmão, quando alguém dizia assim, liga lá na minha casa, você fala, você tem telefone em casa? Uau, era assunto da nossa casa. Mãe, sabe o fulano tem telefone em casa. Mentira, garoto, o que tem telefone aqui? Tem, mãe, ele me passou o telefone. Isso não é muito distante não, irmãos. Eu era pobre de Marredeci, morava em Engenheiro Pedreira. Quando eu conheci a Luciana, ela tinha telefone na casa dela. Aí ela falou para mim, ela pegou um cartãozinho assim, anotou na caixinha de Mentex e falou aqui, liga para o meu telefone. Liga para o meu telefone. Eu falei, uau, ela tem telefone. Eu pensei, estou dando o golpe do baú. Essa mulher tem grana. Essa menina tem dinheiro. Uau, primeiro, ela é bonita demais para mim, mas me deu confiança. Ela é bonita demais para mim, mas tem dinheiro. Uau, mora na cidade. Eu morava em Engenheiro Pedreira, irmãos. Ela morava em Bom Sucesso. Até o nome já é bonito, Bom Sucesso. Eu cheguei em casa, eu falei, vó,
Continuo orando porque Deus está me abençoando. Deus levantou uma varoa aí, vó, aqui ó, eu acho que eu estou feito. Eu acho que ela tem até telefone em casa. Meu Deus, tem telefone! Era a conversa no almoço da família. O Gisele está namorando uma menina que tem telefone em casa. Uau! Uau! Olha como é que as coisas acontecem rápido. Olha como é que as coisas acontecem rápido. Hoje, você vai na esquina, compra um telefone celular e já sai falando, ligando para o Brasil inteiro e para fora do Brasil. Paga mixaria no telefone. Hoje, todo mundo pode ter telefone. E cada um com os mais sofisticados que pode e que não pode. Absalão era esse cara que estava prometendo revolucionar a nação. Revolucionar a nação. Tu já pensou as pessoas, quando iam ver ele cortar o cabelo? Gente, se o cara está dando isso em ouro, sendo príncipe, imagina se esse cara for rei. Uau! Eu não quero nem ver eu não quero nem saber o que esse cara vai fazer. Esse cara vai inventar uma forma de nos abençoar. Ele vai dar cesta básica para todo mundo, vai dar prêmio, ele vai fazer acontecer. Gerava uma expectativa no coração das pessoas. Aí, o versículo 6 começa a me mostrar o que está por trás do coração de Absalão. O texto diz assim: e desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Dessa forma, Absalão furtava o coração dos homens de Israel. Absalão estava fazendo de propósito, porque ele tinha um pensamento no coração. Era exatamente como um político mal intencionado, que está investindo para poder colher lá na frente. Ele não é daquela forma, ele não é assim, ele está se fazendo, ele está se passando. Aí ele chega e o que eu vou relatar agora é que me deixa ainda mais preocupado. Versículo 7 diz assim: aconteceu que ao cabo de um tempo, Absalão veio ao rei e disse, veio ao pai dele e disse: deixa-me ir em Hebrom, o meu voto eu pagarei ao Senhor. Porque morando eu em Jesur, na Síria, votou o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. E disse Davi: vai em paz, vai em paz. O que Absalão está tentando transparecer para o pai dele? Que ele é um garoto, que ele é um cara espiritual, que ele ele fez um voto ao Senhor. Para fazer um voto ao Senhor, você tem que ser espiritual. Um carnal não faria um voto ao Senhor, mas um espiritual sim. O que Absalão está dizendo para o pai nas entrelinhas é: pai, eu tenho intimidade com Deus. Pai, eu tenho agora uma aliança com Deus, e o propósito do meu coração, pai, é voltar em Jerusalém e eu ser servo do Senhor, servir ao Deus vivo. Qual pai que não gostaria de ouvir isso? Qual pai? Mas Absalão não tem nem temor de Deus, porque está colocando o nome de Deus numa mentira que ele está tramando. Não tem voto coisa nenhuma, mas ele quer se fazer de santo para enganar o pai. Não é assim que acontece muitas das vezes, irmãos, dentro da nossa igreja. As pessoas querem parecer, demonstrar uma santidade que elas não têm. Um dia eu estava na CPAD lá em Nova Iguaçu, e chegou um rapaz dentro da loja e ele falou, eu estava descendo a escada da minha sala para ir para o salão de vendas, e escutei quando o rapaz falou: o pastor está aí? Ou o gerente está aí? Eu preciso falar com o gerente. Aí o vendedor ficou meio assim, falar que não estava, ele não queria falar, porque sabia que eu não permitia que falasse, que mentisse. E como eu estava descendo, eu falei: estou aqui, sou eu mesmo, quer falar comigo? Varão, aí ele veio na minha direção: varão, manto. Varão, eu estava em casa orando. Eu não sei porque que o pessoal fica envergando assim, né? Parece que está ventando, né? É o vento sul. Se fosse aqui em Santa Catarina, eu diria que era o vento sul. Mas no Rio de Janeiro não tinha vento sul. Dentro da livraria da CPAD não tinha vento sul. Mas até nesse trejeito é para demonstrar uma espiritualidade que ele não tem. Então, como ele não tem, ele precisa demonstrar que ele é espiritual. Porque se deixar para conviver com ele,
você vai ver que ele não é espiritual coisa nenhuma, ele é carnal. Mas ele quer demonstrar que ele é espiritual. Aí ele, varão, eu estava orando essa madrugada e eu falei com o pai. E eu falei, pai, eu preciso de uma Bíblia. Aí o pai falou para mim, filho, vai lá na CPAD, que eu vou te dar uma Bíblia pentecostal de estudo. Aí eu falei, olhei para ele e falei, aleluia, aleluia, que coisa linda. Aí eles abriram um sorrisão, ele falou assim, e então pastor, o irmão vai me dar pentecostal? Eu falei, claro, espera só Deus falar comigo. Porque assim que ele falar comigo, assim que o pai falar comigo, eu lhe dou a Bíblia. Aí ele olhou para mim assim e falou, ah é? Eu falei, claro, varão, eu estou assim com o pai. A hora que o pai falar, a Bíblia é tua. Aí ele ficou assim olhando para mim, olhou para os vendedores. Vai em paz. Dá linha na pipa, varão. Dá linha. E ele foi embora, nunca mais ele voltou. Nunca mais ele voltou. Irmãos, fique atento. Peça para Deus colocar colírio nos teus olhos, para quando vir esses farsantes por aí, tentando se fazer de espiritual. As jovens da nossa igreja, as meninas são solteiras, que estão procurando, esperando por um homem decente, por um rapaz de Deus. E espera e pede para Deus colocar um colírio nos teus olhos, porque está vindo um monte de sambalate por aí, tentando engordar vocês. Peça para Deus dar livramento. Ora aí, meu irmão, pela tua família, pela tua filha, para que Deus dê livramento para ela. Eu ouvi, não sei, ainda bem que eu não sei quem é. Ainda bem que eu não sei quem é. Senão era capaz de eu chamar até a polícia para ele. Criou um fake news, inventou um personagem para ele. Foi no perfil de uma outra jovem da nossa igreja e disse, olha, o Senhor colocou no teu caminho um varão aí, e é do Senhor. Depois ele se apresenta para a menina e fala, eu sou aquele varão que ele apresentou ali, sou eu aquele varão. Meu irmão, eu estou começando a orar para Deus fazer cair endemoniado, para esse demônio ir embora, ser expulso, para Deus repreender esse demônio da mentira. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Eu sei que você não está aqui hoje, talvez estiver ouvindo pela internet. Deus me deu uma graça muito grande para cuidar de ovelhas, e eu gosto de sentir cheiro de ovelhas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você que todo pastor odeia. Todo pastor odeia. É um animalzinho chamado lobo. E com lobo eu não tenho paciência. Com lobo eu não tenho misericórdia. Então, meu irmão, se você, quando a lua aparece, você faz vai fazer em outro lugar. Vai fazer uivar para a lua em outro lugar. Porque se você uivar aqui dentro, meu irmão, o cajado vai comer solto, meu irmão. O cajado vai comer solto. As ovelhas que Deus me entregou, que me confiou, não. As minhas ovelhas, não. As minhas ovelhas. Aliás, as moças aqui, deixa eu dar uma sugestão para vocês. Quando aparecer algum varão aí, algum varão procurando para conversar, manda conversar com o teu pastor primeiro. Manda vir conversar com o teu pastor. Eu não vou decidir se você vai namorar ou não, não é isso não. Isso não cabe a mim. Não sou eu que vou dizer, namora ou não namora. Eu não estou aqui para isso não. Mas deixa eu conhecer o varão. Deixa eu conhecer. Porque aí eu ligo a televisão ali, mostro a foto de uma lua para ele. Se ele começar a fazer biquinho, eu já pego ele ali mesmo. Me apresenta a ele. Fala, pastor, tem um varão aí, um abençoado, que ele está querendo, ele está se aproximando, pastor. Ele está se aproximando. Que coisa linda! Eu quero fazer muitos casamentos aqui. Que coisa linda! Leva lá para eu conhecer ele. Servir um café. Vamos conversar, vamos orar juntos. Deus pode estar te dando um livramento, minha irmã. Deus pode estar te dando um livramento. Aí o versículo 10, a casa cai para ele. Porque no versículo 10 diz assim: e enviou Absalão 10 espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvires o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. Pronto, a casa caiu. Eu já sei agora qual é o desejo do coração de Absalão. Qual é?
reinar em Israel. Ele está rebeliando contra o próprio pai. Ele está dando um golpe no próprio pai. Ele quer usurpar o trono que não pertence a ele ainda. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus te prometeu algo, Deus é fiel para cumprir. Não dê aspas, ajudinha ao Senhor, não. Espera que aquilo que é seu, Deus entrega na tua mão. Você não precisa se esforçar para correr atrás. Ela vem na tua mão. Deus faz ela chegar na tua mão, meu irmão. Você não precisa queimar o filme de ninguém. Você não precisa dar rasteira em ninguém. Você não precisa caluniar ninguém. Você não precisa criar uma situação para quem está ali cair, para você poder assumir. Porque se Deus quiser te colocar lá, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Olha como é que esse texto termina. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Sabe o que o texto está dizendo para mim? Que Absalão, ele era manipulador. Pode ser que alguém esteja te manipulando, tentando manipular você para benefício próprio. Então peça a Deus graça, peça a Deus sabedoria, para você não ser manipulado por ninguém. Por ninguém. O texto diz, irmãos, que Absalão, então, ele dá um golpe no pai, e o pai, para não ir para vias de fatos, não lutar a espada, e não matar o próprio filho. Davi, então, ele vai embora, porque ele diz assim, olha, foi Deus que me deu o trono. Se Deus me deu, ninguém toma. Absalão pode estar pensando que ele está tomando, mas é só umas férias que eu estou tirando. Eu estou tirando só umas férias. Por que eu estou falando isso? Porque o versículo 16, ele diz assim: e saiu o rei com toda a sua casa, a pé, deixou, porém, o rei 10 mulheres guardando a casa. Davi só deixou 10 mulheres guardando a casa, porque Davi tinha certeza de que ele voltaria. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Alguém até pode ter te roubado uma vaga de um emprego, alguém até pode ter te roubado alguma coisa, um benefício, mas saiba que é o Senhor que vai te restituir. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 20, versículo 21, diz assim: a posse antecipada de uma herança, no fim não será abençoada. Aquilo que você toma antecipadamente, antes do tempo, não vai ser bênção na tua vida. Então espere o tempo de Deus, porque no tempo dele, Deus vai entregar o que ele falou que entregaria. Eu não preciso derrubar ninguém, eu não preciso mentir a respeito de ninguém, eu não preciso inventar historinha de ninguém, porque aquilo que é meu vai chegar na minha mão, conforme o Senhor disse que chegaria. Sabe qual foi o fim de Absalão? O fim de Absalão está em 2 Samuel 18, versículo 9. Há uma luta entre os soldados de Absalão e os soldados de Davi. Absalão está fugindo, porque ele está perdendo a guerra. Montou numa mula, e ele está fugindo na mula. Versículo 10 do capítulo 18. O que vendo um homem, 18, versículo 9. E Absalão se encontrou com os seus servos, com os servos de Davi. E Absalão ia montado no mulo, e entrando no mulo, debaixo de uma espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Absalão fugia montado na mula, passou debaixo de uns galhos, os galhos ficaram presos no cabelo dele, e ele ficou pendurado no espaço. A mula foi embora, e ele ficou ali, indefeso, de peito aberto, suspenso, entre o céu e a terra. Sabe o que matou Absalão? Foi a vaidade do coração dele. Se Absalão tivesse dado atenção para a vaidade que crescia no coração dele, assim como ele dava atenção para o cabelo dele, ele não teria tido esse fim trágico que ele teve. A minha oração então, irmãos, é porque se eu disse para você que Deus está falando comigo, eu preciso hoje me ver na qualidade de Absalão. Eu preciso entender hoje que Deus está falando para mim, que se eu não mudar os meus caminhos, que se eu, Gesiel, não mudar as minhas ações, não mudar as minhas atitudes,
eu vou estar cada vez mais parecido com Absalão. E o fim de todos aqueles que se parecem com Absalão é terminarem os seus dias pendurado no madeiro. O texto diz que Absalão terminou os dias dele pendurado no madeiro. O fim de todo homem, por causa do pecado, era terminar pendurado no madeiro. Mas Cristo se colocou no nosso lugar. Cristo nos perdoou de todos os nossos erros, de todas as nossas falhas, de todos os nossos pecados. Aí Jesus falou: meu filho, você fez errado porque não tinha conhecimento. Eu vou para o madeiro no seu lugar. E Jesus foi para a cruz no meu lugar. Cristo foi para a cruz no teu lugar, meu irmão. Porque eu era um Absalão, você era um Absalão. Quantos de nós, quantas vezes, às vezes para defender o nosso ponto de vista, a gente não falava, eu não falava: você não acha que fulano está errado? Você não acha que eu sou uma vítima dessa história? Eu estou roubando o coração dela, eu estou infectando o coração dela contra uma outra pessoa. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes agi dessa forma? Então hoje eu preciso fazer uma análise do meu coração e dizer: Senhor, assim como disse Davi, sonda o meu coração e tira de mim tudo aquilo que não provém do Senhor. Que hoje você possa fazer essa análise, meu irmão. Que hoje você possa fazer essa análise. Será que você se deu o benefício da dúvida? Será que você hoje, com as suas ações, com as suas atitudes, não está demonstrando parecer mais com Absalão do que com Davi? Será que com as minhas ações, tem uma palavra diz aí fora, que não basta a mulher de César ser honesta, ela precisa parecer honesta. Eu quero orar por você nesta hora. O Salmo 20, versículo 7 diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Eu não confio. Eu quero convidar você hoje a, quando chegar em casa, olhar para o espelho. Olhar para o espelho e desconfiar daquela figura que você está vendo no espelho. E você poder dizer como Davi: Senhor, se há alguma coisa errada no meu coração, se há alguma ponta de vaidade querendo crescer aqui, Senhor, arranca de mim. Arranca, Senhor, toda a vaidade que pode crescer no meu coração e roubar o lugar que é teu, me afastando de ti. Senhor, tira de mim, cuida de mim, Senhor. Eu quero orar por você nesta hora. Eu quero orar por você que foi vítima de algum Absalão da vida. Perdeu alguma coisa, perdeu empresa, perdeu cliente, perdeu porque mentiram a teu respeito, porque criaram fake news a respeito de você. Eu quero convidar a igreja a curvar a cabeça, e eu quero orar por você. Eu quero que você saia do teu lugar imediatamente, venha aqui à frente, porque o meu tempo já se foi. Eu quero orar pela tua vida. É tempo de restituição de Deus na tua vida. Deus vai te restituir aquilo que os Absalões da vida arrancaram. Se você está aqui nesta noite, saia do teu lugar agora, eu quero orar por você.